Olá, como vai? É muito bom ter você por aqui, provavelmente porque você se interessou pelo tema Vendas do Futuro. E por que eu escolhi conversar com você sobre esse tema? Porque uma boa parte da minha jornada profissional, da minha vida, eu passei vendendo, acompanhando profissionais de vendas, treinando profissionais de vendas, liderando equipes de vendas, e eu tenho percebido uma mudança que tem acontecido com base na tecnologia. E as pessoas têm ficado, alguns profissionais, algumas empresas, muito preocupados porque têm tido dificuldade em lidar com todas essas mudanças. Mas eu quero dividir com você os princípios que não mudaram, os princípios que vão continuar sendo a essência. O que mudou é o contexto, são as ferramentas, é o perfil e o comportamento dos clientes e consumidores no momento atual, e a gente precisa dominar esses princípios para saber como que a gente atua profissionalmente, preparando a nossa operação, preparando a nossa atuação comercial para conseguir criar um futuro incrível de resultados de vendas. Com base na nossa experiência, treinando mais de 250 mil profissionais de vendas nos últimos 5 anos, impactando mais de 600 empresas, a gente tem percebido muitas coisas. E essas coisas, que são os fundamentos, a gente precisa dominar. Primeiro deles é o propósito. Segundo, pessoas. Terceiro, portfólio. Quarto, processo. Quinto, performance. Por isso, 5 P's, que são 5 princípios que, se a gente dominar, a gente pode lidar com toda a transformação que está acontecendo e usar a tecnologia como base para tudo isso. Tecnologia não é um pilar, tecnologia é meio, não é fim. É isso que muita gente ainda não percebeu. Puxa, a inteligência artificial vai substituir o profissional de vendas? Em parte sim, porque tudo aquilo que é repetitivo e que pode ser ensinado por uma máquina, sim, mas nem tudo pode ser ensinado por uma máquina. Precisa do indivíduo, precisa das relações. Quanto mais esse profissional se especializar, mais ele vai ser valorizado no mercado. Então vamos falar um pouquinho desses 5 princípios. Primeiro princípio, que é propósito. Uma empresa só existe porque ela tem uma razão de ser. Ao invés de a gente se perguntar o que essa empresa faz, a gente tem que se perguntar por que essa empresa faz. O porquê é o que motiva a gente a entender o propósito das coisas. Porque com isso a gente vai olhar para o nosso portfólio e se perguntar por que esse produto existe, ou seja, que problema ele resolve. Percebe que o porquê tem muito a ver com o nosso propósito como empresa, propósito do produto e nosso propósito como profissional de vendas. Tem gente que acha que eu estou aqui para entregar um produto, negociar preço e disponibilizá-lo ao cliente. É uma visão muito limitada. Quando você entende o seu propósito como profissional, que é atender as necessidades, e não só isso, fazer o cliente perceber que tem necessidades que ele não está atendendo. E quais são essas necessidades? Você vai começar a perceber que o seu propósito não é vender. Vender é o meio. Então, a primeira coisa que a gente precisa dominar é entender que propósito a gente tem. Só que para a gente ter um propósito, uma empresa só existe porque tem CPFs por trás dela. Então a gente precisa partir para o segundo princípio, que é conhecer de pessoas. Então eu preciso conhecer o outro. Eu preciso entender quem é o meu perfil de cliente ideal. Para quem que eu vou vender? Quem são as pessoas que a gente vai se relacionar e, com isso, criar estratégias mapeando o que é importante para cada um desses interlocutores para você criar empatia, para você conseguir se conectar e se relacionar. Só que para eu conhecer o outro, eu preciso me conhecer. Eu preciso me perceber. Nesse momento, o princípio está muito relacionado à pessoa, que é o profissional de venda, se conhecer, conhecer o outro e dominar as relações interpessoais com inteligência emocional. Aqui, esse profissional precisa dominar a capacidade de ter uma atuação multicanal, que isso envolve um meio para eu me comunicar e me relacionar. A partir do propósito ligado a pessoas, a gente precisa, para resolver um problema de alguém ou cumprir o nosso propósito, a gente precisa de um portfólio. Por isso, o portfólio de soluções. A gente precisa dominar as soluções que a gente vende. São os produtos, são os serviços. Entender como que eles se encaixam para resolver as necessidades, os problemas dos clientes, aqueles que ele sabe que tem e aqueles que ele ainda nem sabe que precisa resolver. Quanto mais a gente domina o portfólio, mais a gente se torna um especialista no nosso segmento e mais impactante vai ser a nossa atuação.
E se você dominou o portfólio, você vai ter que estruturar um processo, que é o quarto princípio. Processo, basicamente, é como a gente parte da prospecção até o pós-venda, a revenda, o relacionamento com o potencial cliente. Só que a gente tem que olhar para o processo de compra, que é a jornada do cliente. De quando ele reconhece que tem uma necessidade, quando ele começa a buscar, até ele tomar decisão, usar um produto, usar um serviço, até o momento que fala, puxa, gostei, quero mais ou vou indicar para alguém. Então, quando a gente fala de processo, a gente precisa dominar não só técnicas de vendas, negociação, como lidar com objeção, a gente precisa ter uma visão de como o cliente se relaciona com a gente, ou seja, qual a jornada que ele tem lá do começo, na primeira interface ou no primeiro touch point, no primeiro ponto de contato que ele tem com a gente ou com alguém ou com algo que faz ele perceber que precisa resolver alguma coisa, até a experiência que ele tem de uso, de recomendação ou não de um produto ou serviço, e aí a gente estrutura um processo comercial. É quando a gente tem empresas que tem um profissional de vendas que faz todo o processo, tem empresas que segmentam a atuação comercial com pré-venda, com quem vende, com quem é de pós-venda. Aí a gente tem, nomes como SDR, Closer ou Customer Success, que é responsável pelo sucesso do cliente, e diversas terminologias que a gente tem para direcionar os nossos times de vendas. E se você é um profissional de vendas, você precisa entender em que etapa do processo você está. E aí você vai dominar técnicas, você vai dominar ferramentas. E essas ferramentas podem ser tecnológicas, você pode usar de chatbot, por exemplo, que é através de alguns robôs automatizar alguns contatos com os clientes para fazer o quê? Para te deixar com tempo livre para fazer ações mais estratégicas, mais importantes. E se você estabelece um processo comercial, seja como gestor ou como vendedor, você precisa dominar o quinto princípio, que é a performance. Aqui a principal variável que a gente tem para ganhar performance é o investimento de tempo. Tempo do time, recurso financeiro para virar resultado. Aqui basicamente é medir as fases do processo com parâmetro de número e de tempo. E a ferramenta principal que a gente tem aqui é o funil de vendas, onde a gente identifica a performance de um profissional de vendas, ou a gente olha para o processo identificando o que está bom, onde que tem gargalo e onde a gente pode melhorar. E a gente descobre quais são as alavancas. As alavancas que, se a gente acionar, vão nos ajudar a ter um resultado muito melhor. Essas alavancas podem estar relacionadas a alguma etapa do processo, pode estar relacionado a diversos pontos. Então, independentemente da transformação que tenha acontecido, os 5 princípios precisam ser dominados pelos profissionais, seja um gestor ou um vendedor, que é venda com propósito, P de propósito, pessoas vendem para pessoas. A gente precisa dominar o portfólio de soluções, então P de portfólio. A gente precisa estabelecer um processo efetivo e a gente precisa ganhar performance. Se a gente domina tudo isso, você é o profissional de vendas do futuro. E aí daqui a pouco você pode usar a realidade virtual, você pode receber em moeda digital, em NFT, tem N coisas. Isso não é o fim, isso é o meio. E diversas coisas novas que vão aparecer. Percebe que o que a gente precisa é ter a capacidade de dominar os princípios e contextualizar e buscar informação, porque aí você vai estar sempre atualizado, a sua empresa vai estar sempre evoluindo. Seja você um vendedor, seja você um gestor, seja você um empresário. E se você está interessado em saber mais sobre isso, nós pegamos toda a nossa experiência ao longo desses anos e nós criamos um programa de imersão que tem o formato presencial ou formato online ao vivo, que chama P5, Especialização Profissional em Vendas. É um programa que a gente realiza algumas edições por ano, então pode ser que nesse momento que você está assistindo esse vídeo tem inscrições abertas ou não, então você pode procurar aqui na descrição se tem algum link ou para a lista de espera ou com as informações ou formulário de aplicação, porque a gente seleciona muito bem o público que vem para esse programa, porque durante aproximadamente 3 meses, de 2 a 3 meses, nós estaremos juntos, eu e meu time, com as pessoas que querem construir futuros brilhantes, incríveis, usando das habilidades e dos princípios da venda para construir empresas sustentáveis. Então, se você estiver interessado
procura aqui. Mas independentemente desse programa, eu quero continuar conectado com você aqui no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, se isso faz sentido para você, se você tem alguma pergunta, deixa um comentário aqui pra gente, isso é muito importante. Se você quiser receber toda segunda-feira que eu libero um vídeo às 8 horas da noite, ativa o sininho e dá um like, manda para algum amigo, porque isso pode ser muito interessante. Conteúdo prático, reflexivo, tem que ser compartilhado e não guardado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.